Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso, mas daquele casal viria uma grande nação, muitas e muitas pessoas, tantas pessoas que seria impossível contá-las. Naquela época, Deus mandou que Abrão saísse de sua terra e fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar. E Sarai obedeceu à voz do Senhor e acompanhou seu marido em direção a um lugar que ela não conhecia. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava, o lugar que ela estava acostumada a viver. E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Claro que não, mas infelizmente, de tanto esperar, Sarai fez uma coisa que não foi legal. Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido, como se ela fosse esposa dele. Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar, e foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E Abrão chamou aquele menino de Ismael. Mas esse não era o plano do Senhor. Ismael não era o filho escolhido por Deus. Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Sarai não era perfeita, por isso ela errou. Na verdade, ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Pecar é errar o alvo, e o alvo são os mandamentos do Senhor. Talvez você seja um filho muito obediente, que procura sempre fazer a vontade de seus pais, mas às vezes fala uma mentirinha, ri de seus colegas lá na escola. Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso. Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso. Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso. Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso. Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso. Mas daquele casal viria uma grande nação. 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 Muitas e muitas pessoas. 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 Tantas pessoas que seria impossível contá-las. 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 Naquela época, Deus mandou que Abrão saísse de sua terra. Naquela época, Deus mandou que Abrão saísse de sua terra. Naquela época, Deus mandou que Abrão saísse de sua terra. Naquela época, Deus mandou que Abrão saísse de sua terra. Naquela época, Deus mandou que Abrão saísse de sua terra e fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar. E fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar. E fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar. E fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar. E fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar.
E Sarai obedeceu à voz do Senhor. 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 E acompanhou seu marido. 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 Em direção a um lugar que ela não conhecia. Em direção a um lugar que ela não conhecia. Em direção a um lugar que ela não conhecia. Em direção a um lugar que ela não conhecia. Em direção a um lugar que ela não conhecia. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava. O lugar que ela estava acostumada a viver. 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 E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Claro que não! 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 Mas, infelizmente, de tanto esperar, 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 Sarai fez uma coisa que não foi legal. 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 Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido. Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido. Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido. Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido. Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido. Como se ela fosse esposa dele. 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 Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar. Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar.
Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar. Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar. Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar. E foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E Abrão chamou aquele menino de Ismael. 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 Mas esse não era o plano do Senhor. 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 Ismael não era o filho escolhido por Deus. 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 Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Sarai não era perfeita, por isso ela errou. 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 Na verdade, ninguém é perfeito. 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 Todos nós somos pecadores. 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 Pecar é errar o alvo, e o alvo são os mandamentos do Senhor. Pecar é errar o alvo, e o alvo são os mandamentos do Senhor. Pecar é errar o alvo, e o alvo são os mandamentos do Senhor. Pecar é errar o alvo, e o alvo são os mandamentos do Senhor. Pecar é errar o alvo, e o alvo são os mandamentos do Senhor. Talvez você seja um filho muito obediente. 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 Talvez você seja um filho muito obediente, que procura sempre fazer a vontade de seus pais. Que procura sempre fazer a vontade de seus pais. Que procura sempre fazer a vontade de seus pais. Que procura sempre fazer a vontade de seus pais. Que procura sempre fazer a vontade de seus pais. Mas às vezes fala uma mentirinha, mas às vezes
fala uma mentirinha. Mas às vezes fala uma mentirinha. Mas às vezes fala uma mentirinha. Mas às vezes fala uma mentirinha. Ri de seus colegas lá na escola. 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 Deus prometeu que eles teriam um filho, e não apenas isso, mas daquele casal viria uma grande nação, muitas e muitas pessoas, tantas pessoas que seria impossível contá-las. Naquela época, Deus mandou que Abraão saísse de sua terra e fosse a um lugar que o Senhor iria mostrar. E Sarai obedeceu à voz do Senhor e acompanhou seu marido em direção a um lugar que ela não conhecia. Sarai deixou a sua família e o lugar que ela morava, o lugar que ela estava acostumada a viver. E o tempo foi passando e eles continuavam sem filhos. Mas será que o Senhor esqueceu a sua promessa? Claro que não, mas infelizmente, de tanto esperar, Sarai fez uma coisa que não foi legal. Ela mandou que a sua serva ficasse com o seu marido, como se ela fosse esposa dele. Sarai queria ter filhos através da sua serva Agar, e foi assim que nasceu o primeiro filho de Abrão. E Abrão chamou aquele menino de Ismael. Mas esse não era o plano do Senhor. Ismael não era o filho escolhido por Deus. Mesmo assim, o Senhor cuidou daquele menino e de sua mãe também. Sarai não era perfeita, por isso ela errou. Na verdade, ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores. Pecar é errar o alvo. E o alvo são os mandamentos do Senhor. Talvez você seja um filho muito obediente, que procura sempre fazer a vontade de seus pais. Mas às vezes fala uma mentirinha, ri de seus colegas lá na escola,